Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estão nos acompanhando aqui no Spotify ou no YouTube. Estamos aqui no Alma Leve, hoje para falar sobre saúde mental do professor. Estamos aqui com o Crisanto, que é professor da Univale, mas é especialista na área de finanças, e a gente vai conversar um pouquinho aí sobre a realidade que nós estamos enfrentando nas escolas e, de uma maneira geral, escola pública ou escola privada. Crisanto, Hum. se apresenta aí para a gente rapidinho Tá, e a gente vai ok, entrar nesse. tudo bem. Então, meu nome é Crisanto, sou professor, como a Ana Carolina falou, da Univale há 25 anos, como docente no ensino superior há 38 anos, né? Atuei durante muito tempo no mercado financeiro e tenho uma consultoria que se ocupa dos estudos de cenários para eventuais negócios ou ampliação de um negócio que você queira. Além, é claro, de discutir, né, a questão aí financeira no contexto pessoal. Então, só para se ter uma noção, né, a gente está falando aqui de saúde, né, e a saúde financeira ela precisa ser revista. Hoje, de cada 10 brasileiros, 7 se encontram endividados. Então, quer dizer, ora, e por que eles se encontram endividados? Né? E desses 7, ao menos 3 se encontram na condição de inadimplentes, ou seja, já não conseguem mais pagar, tá, as suas contas. E isso afeta de sobremaneira, por exemplo, o setor educacional, principalmente na área privada. Então, aí falar sobre saúde mental e saúde financeira de professores. Vamos pensar aqui, sobretudo, nos professores ACTs, né? A gente tem a realidade legal agora, que diz respeito à saúde mental, que é com a NR1 e a obrigatoriedade que o Estado ou as instituições, os empresários, donos de escolas particulares ou de escolas públicas, as prefeituras e o Estado, né, ou mesmo a União, precisam investir em segurança psicológica, e a gente pensar na realidade dos professores efetivos afastados e dos professores ACTs, os temporários, né, que são contratados e com a certeza de que tem 12 meses de boleto e 10 meses de salário. Nós temos aí o primeiro risco psicossocial apontado pelo Ministério do Trabalho, perdão, pelo Ministério da Saúde ao Ministério do Trabalho, que é o desemprego. Então, o profissional ACT, que tem a certeza que ficará desempregado daqui a pouco, ele não tem a condição psíquica, emocional de se dedicar com a mesma tranquilidade, ele não vai ter a paz que ele precisa para ele poder fazer essa dedicação de um trabalho bem feito. E aí começa a incidir sobre outros riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Não, com certeza, Ana. E para você ver, uma pesquisa feita em 2022, tá, mostra que um quarto dos professores, aí não está especificando se públicos ou privados, tá, um quarto dos professores classificavam a sua saúde mental como ruim ou muito ruim. Então, é uma questão que precisa ser trabalhada, né? E essa questão da incerteza, tá, hoje, povoa muitas pessoas, tá? E a questão educacional, realmente, ela é fato, até porque a gente tem que olhar um detalhe, né? Que esse profissional, ele tendo essa segurança psíquica, ele terá condições de dar suporte às gerações que estão vindo, né? Exatamente. Então, a responsabilidade dele é muito mais ampla, porque ele pode influenciar positivamente ou negativamente gerações futuras. Eu estava pensando sobre isso. Eu faço a supervisão da Universidade Federal dos alunos do curso de letras, né? Então, tem alguns estagiários que fazem o estágio comigo, eu faço a supervisão juntamente aí com a Universidade Federal. E eu procuro oferecer a eles, assim, o melhor que eu posso, apesar do cansaço, porque depois de 30 anos, 34 anos, a gente já não está
com o mesmo pique do início, né? Mas também sem criar um universo poliana, né, onde tudo vai dar certo, porque a realidade que a gente enfrenta, o circuito de demandas, como diria Lacan, que um professor enfrenta na sala de aula, no exercício da profissão, na relação com os colegas, na relação com os alunos, na relação com os pais, na questão de conseguir ter o domínio da turma para poder fazer a apresentação da aula, porque hoje o que menos faz na escola é dar aula, a gente mais lida com conflitos, né? Então, esse circuito de demandas é um circuito muito doloroso. E eu fico me policiando para eu não desestimular esse aluno, né? Para ele seguir como o próximo o profissional que vai atuar como professor de língua portuguesa, no caso, né? Mas é um exercício difícil, porque houve muitas perdas, né? De quando eu comecei como professora lá em 91 para o ano de 2025, nós perdemos muito. Enquanto profissionais, nós perdemos muito. Direitos trabalhistas que tínhamos e que não temos mais. E que isso, não, eu posso falar da minha profissão, porque enquanto professora, mas é claro que em outras também, mas como professora, fica difícil a gente estimular a nova geração a seguir, né, nessa carreira. né, em razão do contexto, que é um contexto cada vez mais difícil. Pais adoecidos, alunos adoecidos, posturas comportamentais comprometidas no ambiente da escola Sim. e que dificultam muito a segurança psicológica do professor. Não, para você ver, Ana, nessa mesma pesquisa que eu falei há pouco, tá? Você vê, em que os professores classificam como muito ruim ou ruim, você vê, 60% colocam a ansiedade, tá, como problemático. Tá? Outros 23%, tá, colocam, tá, a questão aí de problemas outros, tá, não tipificados. Mas é o seguinte, olha, cansaço, né? Muitas das vezes que as pessoas terem, né, que migrarem de escolas para escolas, tá? O trânsito e tudo mais, então cansaço excessivo, né? Ora, para você ver, isso soma 48% dos profissionais pesquisados. Ora, problemas de sono. E aí, gente, se eu não consigo o repouso necessário, como é que eu vou ter um desempenho satisfatório no dia seguinte? Né? Então, realmente há uma necessidade, seja na esfera pública, na esfera privada, de verificar essas questões e desenvolver ações efetivas, independente da NR01, tá? Porque a escola, seja ela pública ou privada, será beneficiada desse todos os contexto. sentidos, né? O que a gente vê hoje é uma situação bastante delicada, porque a sociedade modificou muito, o tecido social mudou muito, as famílias mudaram muito, né? Então, hoje os pais, quando vão à escola, eles já vêm com 4 pedras na mão, falando que vão processar a professora, processar a coordenadora, processar o diretor, sem parar para olhar o seu lugar de pai, de mãe, ou o lugar do filho. Então, o que importa é nota fácil. Hoje o que a gente vê é isso. Querem nota fácil, não importa se o filho aprendeu ou se o filho não aprendeu, não importa como o aluno está no coletivo, como é que ele se comporta no coletivo. O que eu quero é não precisar ir até a escola, o que eu quero é não precisar, os pais, de uma maneira geral, não dar limites. Então, os pais não dão limite ao filho, então chega na escola, obviamente isso vai dar problema. E essa criança, esse jovem, faz qualquer negócio para chamar atenção, para ter atenção familiar. E, por fim, gera um problema coletivo. Não, sim, e para você ter uma noção, essa questão que você fala é porque, infelizmente, né, a nossa sociedade, você disse, né, a sociedade passou por transformações, ela vive uma cultura do imediatismo. Sim. Então, por exemplo, hoje, tá? Hoje aquele aluno teve a nota. Só que vamos lembrar o seguinte, lá na frente, e isso na história da educação brasileira já ocorreu. Nós tínhamos, por exemplo, universidades no Rio de Janeiro, tá? Naquela época em que os classificados em jornais
né, de vagas de emprego eram muito intensivos, de muitas das vezes aparecer no rodapé. Não aceitamos alunos diplomados em tal instituição. Então, quer dizer, então, hoje a suposta facilidade, num mundo em que está cada vez mais exigindo dos profissionais uma melhor qualificação, então esses profissionais, eles normalmente que ou adotarão, tá? Terão que aceitar empregos de menor qualificação e, porquanto, menor remuneração, ou irão, muitas das vezes, optar, tá, por montarem uma empresa sem qualquer estrutura. Exatamente. Só para se ter uma noção, Ana, nesse sentido, se considerarmos setembro de 2020, esses dados estão disponíveis para quem quiser, tá, no Observatório da Junta Comercial de Santa Catarina. Para vocês terem noção, hoje nós temos perto, arredondando, tá, 1,5 milhão de empresas ativas em Santa Catarina. Desses 1,5 milhão, 1 milhão foram constituídos a partir de setembro de 2020. Ou seja, o desemprego... E aí o que aconteceu? 70% dessas empresas na condição de microempreendedores individuais. Tá? Só que na outra ponta, no mesmo período, quase 500 mil de empresas, tá? E num percentual similar de 70%, de mês foram encerradas em Santa Catarina. Entende? Então, olha só, e a gente está falando só de Santa Catarina. Então, imagina o impacto disso. Olha, eu, um profissional sem qualificação, porque eu não soube aproveitar o espaço educacional, porque, na realidade, eu teria que estar instigando o professor a pesquisar, a estudar mais, para o quê? Porque eu serei o maior beneficiado desse processo. Pois é, então saúde mental do professor... é fundamental. Investir no professor é fundamental. Sim. E hoje, para você ter noção, né, não é que fazer marketing, né, da universidade que eu estou vinculado, mas, por exemplo, nós temos em várias universidades, tá, trilhas formativas. E, por exemplo, esse ano, tá, a trilha formativa, tá, na universidade a qual eu estou vinculado, simplesmente se pauta o quê? Justamente na saúde mental. Quer dizer, então você vê, ela já está, e não só ela, mas várias universidades já estão fazendo um movimento nesse sentido, principalmente as privadas, gente, que a gente, ou comunitárias, como é o caso de boa parte das universidades aqui de Santa Catarina, que estão pautadas no quê? Ora, existe uma oscilação de carga horária. Tá? E aí que acontece? Olha, então tem que dar esse suporte de forma ao que o professor, inclusive, está atento a alternativas e tudo mais, para o quê? Minimizar os impactos sobre a saúde mental. Então o professor, para ter saúde mental, ele precisa ter segurança financeira. Sim. Acho que é a primeira, né, Crisanto? Segurança financeira para que ele trabalhe o suficiente, para que ele tenha condições de ter tempo de pesquisa, tempo de dedicação de melhoria da sua qualidade de aula. Mas hoje o que nós temos, na grande maioria das instituições educacionais, é uma sobrecarga de trabalho burocrático, de planejamento, que se precisa entregar com A, B, C, D e E, quando na prática profissional, que a gente, claro que precisa ter planejado a aula, mas pode ser muito mais flexível, pode ter uma postura muito mais leve. A gente já tem, geralmente, algum instrumento, seja num mecanismo de professor online, por exemplo, ou de um diário de classe, onde o professor vai registrar tudo que ele faz. Aquilo ali já deveria ser o suficiente. Fazer uma listagem do que precisa ser trabalhado, mas quando tem que fazer um trabalho burocrático enorme para se entregar antes, durante e depois, tira do professor, inclusive, o tempo hábil para que ele possa relaxar e pensar em algo mais criativo, algo mais profundo, para ele atender o número de alunos que ele precisa, o número de turmas que ele precisa. Se ele está muito ocupado no burocrático, ele está menos ocupado no criativo.
não tem condição de ter um criativo mais trabalhado, né? Então, o investimento no professor, isso eu falo há muito tempo, gente. Se eu tivesse algum poder na vida, com certeza seria investir em professores. Sim. Porque o professor, se ele for bem reconhecido do ponto de vista financeiro, do ponto de vista emocional, do ponto de vista profissional, ele vai viajar para longe e vai trazer muito resultado. Porque professor, via de regra, é idealista. Hum, Senão, não era professor, porque hum. pelo salário não é. O professor, geralmente, ele é idealista. Só que esse ideal vai sendo achatado por esse sistema que esmaga a saúde mental do professor. Mas aí, Ana, vamos lembrar uma coisa, né, também, né? E a gente, historicamente, a gente vê isso, tá? Todos os países que investiram seriamente em educação Ah, têm, por exemplo, ora, a gente falava há pouco, né, num outro episódio, sobre empresas. Ora, eu vou melhorar o grau de produtividade disso. De igual forma do professor. Se ele não precisa, de repente, estar saindo de uma escola para outra, né? Muitas das vezes ali, né, fazendo aquele lanche no volante rápido, do carro, exatamente. tá? Ora, se ele tem tempo realmente para planejar, né, desenvolver situações mais criativas, porque nós temos que lembrar também um detalhe: realmente nós temos alguns problemas com os alunos atuais, né? Uhum. E eu até brinco muitas vezes na universidade: olha, peraí, vocês pagam, né, 4 aulas e muitas das vezes vocês se apropriam apenas de 3, de 2. Ora, então, sob a ótica de investimento, já tem algo errado. Você Tá, vai colher, tá pagando para deixar você por vai aí. colher as consequências de você não ter absorvido aqueles conteúdos ali. Uhum. Então, o que acontece? Então, a gente tem que começar a perceber a necessidade de que estamos trabalhando com uma geração diferente, Uhum. conectada com a tecnologia. Uhum. Então, não dá mais para mim vir com aquela aula tradicional, digamos, de cuspe e giz. Uhum. Eu tenho que realmente trazer elementos outros. E, para isso, eu preciso quê? De um espaço de tempo, tá? Para investir Para nisso. mim, Uhum. para que eu possa quê? Estar investindo na melhor qualidade de vida minha, na qualidade da informação, para que eu possa realmente atingir os objetivos. E esse idealismo que você falava, né, ele ser resgatado. Exatamente. Porque é uma coisa que eu sempre digo, tá? No dia, e falo da minha pessoa, no dia que eu não tiver prazer em entrar dentro de uma sala de aula, eu pedirei a minha demissão. Mas aí é importante a gente falar assim, Crisanto, deixar bem claro, né, que o índice de adoecimento mental nas escolas está cada vez mais gritante e as pessoas muitas vezes não pedem demissão porque não podem. Não, justamente, a questão toda envolve assim, e vamos lembrar, tá? Como eu disse, 1/4 em 2022, a última pesquisa. Uhum. Se nós simplesmente projetarmos o que foi o incremento de afastamentos de saúde mental, olhando como um todo, se jogarmos o mesmo percentual, gente, isso com certeza, tá, já terá ultrapassado a 33, 34% nas escolas, de um Uhum. modo geral. E realmente, assim, ó, essa insegurança financeira, gente, ela tem motivado. Porque, Uhum. pensa bem, eu saber que, de repente, ou eu vou ter que... E imaginemos, né, um outro detalhe. Hoje, tá, boa parte dos professores são mulheres. Uhum. Tá? E aí, acontece, o nível de afastamento das mulheres É maior. é maior, Uhum. tá? Por conta de toda uma complexidade, né? A dupla, tripla jornada, muitas das vezes. Então, A sobrecarga é a maior. sobrecarga é Uhum. maior. E aí, imagina, essa insegurança, e também temos que lembrar uma outra coisa, né? Nesse sentido, né? Como o contexto social ele modificou, nós temos hoje uma parcela preponderante de lares que são chefiados por mulheres. Sim. Então, imagina essa mulher, professora, não tendo essa segurança financeira, né? Muitas das vezes tendo sob a responsabilidade filhos,
né? Meu E isso caso, né, Crisanto? assim, ó, e isso é uma coisa que joga uma pressão sobre ela. E aí imagina, ela já tem essa pressão associada a essas mudanças que você relatou, né, de comportamentais dos alunos, da falta de Dos próprios interesse, colegas também, né? os familiares que não entenderam o processo, têm uma visão imediatista, né? Uhum. Então, o que acontece? Tudo isso são fatores que só potencializam a ansiedade, o estresse, a depressão, o burnout que está, né, Em alta, em é. alta nesse Uhum. momento. Então, tudo isso tem que ser ponderado. É muito importante. O que não é medido não é gerenciado. Então, sim, é fundamental que nas escolas haja um trabalho de medição e avaliação do, do turnover, do absenteísmo, da sinistralidade do uso do plano de saúde. Precisa-se analisar cada afastamento. Não, com certeza, né? E isso que você acabou de falar, o que não é medido, gente, isso vale para qualquer área. Por Uhum. exemplo, como é que eu, por exemplo, sei que dentro da. Pô, eu vou dar uma aula. Como é que eu sei que realmente aquela aula atendeu aos objetivos? Então, tem que ter critérios, Para não medir. Uhum. necessariamente formais, mas eu tenho que ter critérios claros para avaliar a repercussão daquilo. Com certeza. Entende? E hoje, muitas das vezes, o que a gente está vendo que as pessoas elas estão, muitas das vezes, no piloto automático. E Exatamente. aí, o nível de adoecimento, tá? Porque existe, inclusive, ainda, né, uma visão, né, muito preconceituosa em relação à terapia. Muito preconceituosa. Eu tenho ministrado palestras sobre saúde mental e quando eu falo nas Hum. minhas palestras, eu começo falando do meu lugar de fala sobre a saúde mental. Como que uma professora vai falar sobre saúde mental? Eu não era da área da saúde, como é que de repente eu ia falar sobre saúde, né? Então eu conto da minha história pessoal né, que sou irmã de um, de um esquizofrênico, convivo com a esquizofrenia desde a minha infância. Participei da fundação da Associação de Amigos e Familiares de Portadores de Transtornos Mentais, que a minha mãe fundou. Era eu que fazia as atas, isso lá nos anos 90. Eh, e a partir desse lugar de quem convive, né, e de quem já passou, eu já tive depressão, eu já Hum. fiz tratamento para depressão. Sou uma psicanalista atualmente, mas eu não sou contrária à medicação. É claro que eu não vejo o trabalho da medicação sem a terapia, da Sim. psicanálise ou da psicologia. Precisa casar as duas questões. Eu falo também do preconceito da história da psiquiatria, porque há de verdade um preconceito muito grande com o adoecimento mental, em razão eh, do aniquilamento da pessoa a partir essa pessoa, pela história da psiquiatria. As primeiras internações nem era porque a pessoa estava doente ou não. Bastava que fosse inimigo de alguém para silenciar o outro, eu acusava e internava. Então, essa acusação de internação para silenciar a voz do outro, o outro não existe, o outro não E- é humano, a dor dele não interessa, ele é louco. Quando se fala que o outro é louco, é para aniquilar o Não, outro, e assim, anular. É esse discurso de você não me interessa o que você diz, porque o que você diz é loucura. Isso invisibiliza o outro. não, esse é o termo que eu ia falar. Então, hoje nós temos que ter uma cautela que, por conta dessas posturas, nós temos uma legião de invisíveis que estão Exatamente. assim, e principalmente na área educacional, quantos professores realmente estão doentes, mas muitas das vezes por uma necessidade financeira, Se elas mantém. estão se Uhum. mantendo em suas colocações, porque aquela situação se agravaria. Olha, hoje, se a gente olhar, né, uma das pesquisas que eu busquei, você vê, hoje, por baixo, né, se formos aí usar a tarifa social, tá? Olha, mas o gasto, por exemplo, com uma terapia chega a R$ 500, Uhum. tá, no mês, né? Se você tiver ali atendimentos
semanais. E aí vamos lembrar uma coisa, né? Ora, R$ 500 em Santa Catarina, a área educacional não é diferente, 70% dos trabalhadores ganham no máximo 3 salários mínimos. Como é que eu, pensando em aluguel, pensando em alimentação, eu vou ainda ter mais R$ 500 de gasto? Então, realmente, a gente tem que olhar porque esse crescimento do adoecimento hoje é algo realmente que beira uma pandemia. Só para você ter uma noção, em 2022, nós tivemos, só pela Previdência Oficial, 202 mil afastamentos. Ano passado, nós tivemos 478 mil. Uhum. E o detalhe, assim, uma pesquisa, para a gente finalizar aqui, uma pesquisa, por exemplo, feita com as 500 maiores empresas do Brasil, em média, cada empresa dessa gastaria 460 mil com afastamentos, perdas de produtividade e tudo mais. A área educacional não é diferente. Ah, com certeza, né? Então, falar em saúde mental do professor é também solicitar que quem manda, né, os responsáveis pela educação, seja na privada ou na pública, olhem com olhos de ver o professor, porque é preciso investir na alfabetização emocional desse professor, é preciso investir em grupos terapêuticos, é preciso investir em atendimento terapêutico, é preciso investir em educação para a saúde mental, que é o nosso trabalho aqui, na Alma Leve, mas é preciso investir também na condição desse professor viver com mais qualidade de vida. Não, E para viver com mais qualidade de vida, ele precisa olhar para a saúde mental dele também, a saúde financeira dele também, a saúde emocional dele também. Né? Voltando lá, só para concluir a questão da palestra sobre saúde mental, eu falo sobre alfabetização e eu faço um teste com quem está presente, né? Quais são os critérios. E assim, professor raramente tem condição de investir na sua saúde mental. Exatamente por tudo que a gente já falou aqui. Então, sim, falar em saúde mental do professor é respeitar a humanidade do professor. A gente tem assistido frequentemente casos cada vez mais graves de violência contra o professor, de desrespeito contra o professor, de grupos de WhatsApp de familiares que fazem a nova Idade Média, né? Queimando o professor, porque não tem esse olhar respeitoso com essa figura tão importante para a nossa sociedade. E, Ana, uma coisa que a gente tem que ter claro, hoje, tá? Tratar da saúde mental é fundamental, é tarefa inadiável. Quer dizer, simplesmente, nós estaremos, se não fizermos nada, estaremos jogando pelo ralo, tá? Até 2030, 6 trilhões de dólares. Só para se ter uma noção, isso comparando com o Brasil hoje, é como se, tá, nós tivéssemos 3 vezes toda a riqueza gerada pelo Brasil em um ano desperdiçado nesses próximos 5 anos. E não é diferente com a postura, a política que contrata professores ACTs, por exemplo, que tem 10 meses de salário e 12 meses de boleto, dando tiro no pé, porque a qualidade da educação só cai porque não há esse compromisso com a carreira do professor, com a figura do professor. Eu espero, assim, de verdade, que com a nova lei, mudanças aconteçam de forma real nos ambientes escolares. Então, a Alma Leve se coloca à disposição, o Crisanto com a parte de análise de vulnerabilidade financeira da empresa, porque, na verdade, é isso que acontece. No abandono quando não se previne a saúde mental, há um abandono do futuro dessa empresa e, sobretudo, das escolas. Muito obrigada pela presença de todos e nos colocamos à disposição para tirar dúvidas de vocês quando vocês quiserem. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui trazendo um pouco, né, de clareza sobre esses assuntos. Obrigada.